Eu fui culpado pela minha mãe pela separação dos meus pais aos 6 anos, agora ela finge que nada aconteceu. Se inscreva no canal e deixe o gostei, isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Eu era só uma criança de 6 anos quando tudo desabou. Lembro nitidamente da noite em que meu pai saiu por aquela porta com uma mala nas mãos e minha mãe soluçava no sofá como se o mundo tivesse acabado. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas a partir daquele momento tudo mudou na minha vida. Não foi só a ausência dele que doeu, foi a presença dela. Uma presença carregada de mágoa, de rancor, de algo que eu só fui entender anos depois. Ela não apenas me culpava pela saída do meu pai, ela me fez carregar essa culpa como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Ele foi embora por sua causa, ela dizia olhando nos meus olhos, com a voz amarga e os olhos vermelhos. Se você não tivesse feito aquilo, se você não fosse assim, e os se empilhavam na minha cabeça como tijolos num muro que me separava de qualquer inocência. Eu era só uma criança. Eu queria colo, queria entender por que meu mundo tinha desabado, por que as brigas, os gritos, os silêncios. Mas tudo o que recebi foi frieza. E o pior era que eu acreditava. Eu achava mesmo que tinha sido culpa minha. Talvez porque pedi para o papai dormir comigo aquela noite e ela se irritou. Talvez porque contei que ele tinha me levado escondido para tomar sorvete depois da escola e ela ficou furiosa. Talvez porque ele me amava de um jeito que ela não conseguia suportar. A verdade é que eu cresci me odiando. Me odiando por algo que eu nem sabia se tinha feito. Cresci com vergonha de existir. Enquanto os outros meninos desenhavam casinhas com pai e mãe sorrindo, eu rabiscava monstros. Cresci acreditando que amor era castigo, que afeto era perigoso, que minha presença incomodava. E ela reforçava isso todos os dias. Ela nunca me bateu, mas cada palavra dela era um tapa. Você é igual ao seu pai, ela dizia, como se fosse um insulto. Vai acabar fazendo o mesmo que ele fez comigo. Eu não entendia o que era esse mesmo. Eu não entendia como uma mãe podia olhar para o filho e enxergar um inimigo. Mas ela enxergava. E eu sentia. Sentia no jeito que ela me acordava, no tom de voz, na ausência de carinho, nos silêncios que gritavam mais do que qualquer discussão. E assim os anos passaram. A cada Natal, eu me perguntava se um dia ele voltaria. A cada aniversário, eu olhava para a porta esperando que ele aparecesse. Mas ele nunca voltou. E ela nunca permitiu que eu falasse sobre ele. Ele não te ama, ele te esqueceu, ele nos abandonou. Eu ouvia isso como um mantra. E cada frase era como uma facada em um peito pequeno demais para suportar tanta dor. Eu me tornei um adolescente introspectivo, calado, desconfiado. Eu evitava amizades, evitava laços. Eu tinha medo de ser abandonado de novo. Cresci me preparando para ser deixado. E por dentro, eu ainda me sentia culpado. Eu achava que não merecia amor, não merecia ser feliz, porque lá no fundo, eu acreditava que tinha destruído a minha família. Foi só quando entrei na faculdade, já com 18 anos, que comecei a ver as coisas com outros olhos. Conheci pessoas que me mostraram o que era carinho genuíno, apoio real, afeto sem condição. Foi quando a ficha caiu, eu nunca fui culpado por nada. Eu era só uma criança. E foi ela quem escolheu jogar sobre mim o peso de uma dor que era dela. Comecei a fazer terapia escondido, com a pouca grana que tinha do estágio. E ali, naquela sala silenciosa, eu desabei. Chorei como nunca tinha chorado. Desabafei tudo que ficou entalado por tantos anos. Pela primeira vez, alguém me disse: você não teve culpa nenhuma. O que fizeram com você foi uma violência emocional. E ouvir isso me libertou um pouco. Só um pouco, porque as cicatrizes ainda estavam abertas. Mas foi o começo. Comecei a resgatar minha autoestima. Comecei a aceitar que merecia coisas boas. Comecei a colocar limites. E aí começaram os conflitos com ela. Porque agora eu questionava. Agora eu não aceitava tudo calado. E ela odiava isso. Ela dizia que eu estava sendo ingrato, que ela fez de tudo por mim, que eu era um monstro por não reconhecer o esforço dela. Mas eu sabia que não era verdade. Ela me criou, sim, mas criou com mágoa, com peso, com rancor. Nunca fui visto como um filho. Fui visto como uma lembrança viva do homem que ela odiava.
E um dia, aos 23 anos, eu decidi ir embora. De vez. Fui morar sozinho, cortar o contato, cuidar de mim. E foi aí que minha vida começou de verdade. Eu construí minha carreira, me formei, conquistei coisas que nunca imaginei. E agora, anos depois, ela aparece de novo. Com um sorriso forçado, querendo café, querendo visitas, fingindo que nada aconteceu. Fingindo que eu sou o filho querido que ela sempre amou. Mas eu lembro de cada palavra. Cada vez que ela disse que eu destruí a vida dela. Eu lembro. Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. O mais difícil de tudo é perceber que ela sim tentou esquecer, ou fingir que esqueceu, como se os anos de silêncio, de mágoa, de palavras envenenadas pudessem ser apagados com um bolo de aniversário ou uma mensagem no WhatsApp dizendo "sinto saudades". Como se isso fosse suficiente para reconstruir um afeto que nunca existiu, como se o abandono emocional, a culpa que ela plantou em mim como quem planta erva daninha, pudessem ser arrancados com um almoço de domingo. Ela começou a me procurar mais quando soube, pelas tias que nunca cortaram o contato, que eu estava bem, que eu estava ganhando bem, que eu tinha comprado meu próprio apartamento, que minha vida, aquela mesma vida que ela dizia que nunca daria em nada, estava finalmente acontecendo. E aí ela surgiu como se o tempo não tivesse deixado rachaduras, como se o passado fosse só uma lembrança vaga e não uma ferida aberta. Apareceu com presentes, com elogios, tentando puxar conversas como se fossemos mãe filho de comercial de margarina, dizendo que estava com saudade, que sentia minha falta, que se preocupava, mas eu via nos olhos dela o desconforto. Por que eu não reagia como ela queria? Por que eu não abria um sorriso? Por que eu não retribuía com um abraço de novela mexicana? Por que eu era o espelho do que ela fez e isso a incomodava profundamente? Só que agora eu sabia quem eu era. E mais importante, eu sabia quem ela foi comigo. E isso me impedia de entrar nesse teatro emocional que ela montava toda vez que queria parecer mãe dedicada, quando na verdade o que ela queria era aliviar a própria consciência, limpar a culpa que ela deveria carregar sozinha, e não em cima de mim como ela sempre fez, me colocando como o causador de tudo, sendo que eu era só uma criança, e eu repito isso tantas vezes porque parece que mesmo agora, com quase 30 anos, eu ainda preciso lembrar para mim mesmo que eu era só uma criança, que amar meu pai não era errado, que querer que ele estivesse presente não era um pecado, que eu não destruí família nenhuma, que eu não fui responsável por um casamento que já estava quebrado muito antes de eu nascer, mas ela precisava de um culpado, e me escolheu, porque eu era pequeno, frágil, porque ela podia, porque ela sabia que eu não teria como me defender, e agora ela quer o quê? Reescrever a história? Fazer parecer que ela sempre esteve lá? Que sempre me apoiou? Que sempre me amou incondicionalmente? É irônico como as pessoas mudam o discurso quando percebem que perderam o controle, quando percebem que você cresceu, que não depende mais delas, que pode dizer não e seguir a própria vida. E foi exatamente isso que eu fiz, disse não, várias vezes, recusei os convites, as mensagens mornas, as tentativas de aproximação vazias, porque para mim não se trata de orgulho, não se trata de vingança, se trata de sanidade, de preservar o pouco que consegui reconstruir depois de crescer com a autoestima esmagada, com a sensação constante de não pertencer, de ser sempre o problema. Eu passei anos achando que não era digno de carinho, que ninguém poderia me amar de verdade, que algo em mim afastava as pessoas, e só na terapia, só nos relacionamentos que construí com muito esforço, é que fui entendendo que não era eu, que era o que colocaram sobre mim, que era o que me disseram, repetiram, e repetiram, até que eu acreditasse, até que aquilo virasse a minha verdade, mas agora não mais, agora, verdade é outra. Agora a verdade é que eu sobrevivi, que mesmo sem apoio, mesmo carregando o peso de palavras cruéis, eu me tornei alguém inteiro. E é por isso que não posso simplesmente aceitar esse teatrinho dela, não posso fingir que não lembro, que não doeu, porque ainda dói. Ainda dói lembrar do menino que se encolhia no quarto, que ouvia os gritos e achava que tinha feito algo errado, que achava que se fosse mais obediente talvez o pai ficasse, que se tirasse notas melhores talvez a mãe o amasse. E essa criança ainda existe dentro de mim, olhando tudo com olhos assustados, perguntando se agora finalmente é seguro. E eu devo isso a ele, a esse menino, devo protegê-lo, devo garantir que ele não vai ser manipulado de novo, que não vai ser usado como alicerce para o castelo de areia emocional que minha mãe quer construir agora, porque ela precisa de mim, precisa da minha imagem bem-sucedida para contar para os outros, para lavar a culpa com orgulho emprestado, mas eu não sou mais o garoto que quer agradar, eu não sou mais o culpado.
e ela vai ter que lidar com isso, mesmo que continue fingindo que nada aconteceu. Ela começou a aparecer mais, quase como se tivesse criado um roteiro, como se houvesse um manual de reconciliação que ela tivesse começado a seguir depois de todos aqueles anos de silêncio. Me ligava em datas comemorativas, dizia que estava com saudade. Fazia questão de perguntar se eu precisava de algo, mas tudo sempre vinha com um tom estranho, como se fosse obrigação dela tentar, como se o fato de eu não corresponder da forma que ela esperava fosse uma ofensa. Ela não entendia que o afeto não nasce da noite pro dia, que a mágoa acumulada em tantos anos não desaparece só porque agora ela resolveu me chamar de filho querido, e o mais difícil era ver como ela tentava me encaixar numa versão fantasiosa de passado, como se a história tivesse sido outra, como se eu tivesse crescido cercado de carinho e atenção, como se tudo tivesse sido difícil, mas suportável, quando a realidade era bem diferente, quando a realidade era fria, solitária, quando a única coisa que eu sentia dentro de casa era a sensação de estar sempre fazendo algo errado, mesmo quando estava em silêncio, mesmo quando só queria existir em paz. Ela me culpava por coisas que não eram minhas. Usava frases como: se você não tivesse pedido pro seu pai voltar naquele dia, ele não teria me deixado de novo. Como se meu desejo por ter um pai presente fosse um erro. Como se minha saudade fosse uma arma que destruiu nossa casa. E eu, por muito tempo, carreguei isso como verdade. Como se meu amor pelo meu pai fosse uma traição contra ela. E agora ela quer fazer de conta que nunca disse essas coisas, que nunca me olhou com desprezo quando eu falava do meu pai, que nunca me deixou de lado em datas importantes, que nunca me ignorou quando eu voltava da escola e queria contar algo. E o pior é que as pessoas ao redor compram essa versão dela, porque ela sempre foi boa em parecer a vítima, em chorar na frente das tias, em dizer que não sabe por que eu sou tão distante, como se ela não soubesse exatamente o que fez, como se ela não tivesse moldado essa distância com cada gesto, com cada palavra jogada como veneno, como se ela não tivesse cavado esse abismo entre nós com as próprias mãos. Ela me quer por perto agora, mas só porque sou alguém, só porque tenho estabilidade, porque posso ajudá-la financeiramente, porque sou uma conquista social que ela quer exibir, quer mostrar para os outros como se tivesse algum mérito nisso, como se tivesse me criado com todo o amor do mundo. Mas eu sei a verdade. Não é fácil manter a calma quando ela me manda mensagens dizendo que a família é mais importante que qualquer coisa, sendo que foi ela quem me expulsou da dela quando eu mais precisei, quando eu era um adolescente confuso, cheio de medo do mundo, sem saber o que fazer com a rejeição de quem deveria me proteger, e agora ela fala de família como se sempre tivesse valorizado isso, como se fosse ela quem tivesse tentado manter tudo unido, e não eu, o menino que escrevia cartas pedindo desculpas sem nem saber por que estava pedindo. O menino que achava que era quebrado por dentro porque não conseguia fazer a mãe sorrir. Agora eu olho para trás e vejo que não era eu o problema, que não fui eu quem afastou ninguém, que fui afastado, excluído, usado como depósito da frustração de uma mulher que não sabia lidar com a própria dor, que precisava de um culpado e me transformou nisso. E agora ela quer paz, quer reconciliação, quer um relacionamento saudável, como se fosse possível construir algo em cima de ruínas que ela mesma causou, mas eu não posso me apagar para caber na fantasia dela, não posso me reescrever só porque agora ela percebeu o que perdeu, e a verdade é que ela não me quer, ela quer o que eu represento, quer a sensação de dever cumprido que ela nunca teve, quer me usar como prova de que ela não falhou, mas falhou sim, e eu carrego essas falhas no corpo, na forma como desconfio de todo gesto de carinho, na dificuldade que tenho para acreditar que mereço ser amado, na forma como ainda me pego esperando o abandono, mesmo quando tudo está bem. Isso não some só porque ela agora decidiu que sou importante, isso não muda só porque ela quer. Porque para mim não é sobre o presente, é sobre o que ficou preso no passado, sobre o que nunca foi dito, sobre o que nunca foi reconhecido, e eu não consigo fingir que não lembro, porque ainda dói, ainda machuca lembrar das noites chorando sem saber o porquê, das brigas em que meu nome era usado como faca, dos silêncios que pareciam castigo. E mesmo hoje, mesmo depois de tudo, ela ainda não reconhece nada, ainda não diz eu errei, só espera que eu aceite, que eu volte, que eu me encaixe, mas eu não consigo mais fazer isso, porque seria me trair de novo, seria apagar tudo que eu vivi, e eu não vou mais fazer isso, não por ela, não por ninguém. Ela começou a contar histórias sobre mim para os outros, histórias em que eu era um filho rebelde, ingrato, um menino difícil que causava brigas dentro de casa. Ela falava com tanta convicção que às vezes até eu duvidava da minha própria memória, como se tudo aquilo que vivi tivesse sido exagero da minha cabeça, como se eu tivesse inventado a dor, e era isso que mais me feria,
O fato de que, mesmo anos depois, ela continuava tentando moldar a narrativa para se livrar da culpa, para sair como a mãe que fez o melhor que pôde, enquanto eu, o filho que saiu de casa e se afastou, virava o problema da história, e ela contava essas versões para os vizinhos, para as tias distantes, para amigas de infância, dizendo que sempre tentou de tudo, que foi uma fase difícil, e que agora, só queria se reaproximar, como se a vida fosse um livro com capítulos que podem ser reescritos a qualquer momento, como se apagar o passado fosse simples, e o pior era que muita gente acreditava, me mandava mensagens dizendo que eu devia dar uma chance, que ela tá velha, que ninguém é perfeito, e eu ficava pensando se algum deles sabia como era tentar agradar alguém que sempre achava um defeito, como era viver num lar onde você era o bode expiatório da frustração dos adultos. E ainda assim tentava sorrir, tentava ser bom, tentava ser amado, e mesmo agora, mesmo depois de ter me reerguido, de ter construído tudo sozinho, ainda era eu quem precisava justificar a distância, ainda era eu quem tinha que explicar por que não perdoava, por que não ligava no Natal, por que não visitava no Dia das Mães, como se a ausência fosse minha culpa, como se ela não tivesse sido a primeira a me abandonar, mesmo morando na mesma casa. E eu me perguntava até quando teria que carregar essa cruz, até quando teria que lidar com as consequências de algo que nunca foi minha escolha, porque tudo o que eu queria quando era criança era uma família normal, era um lar onde eu pudesse ser criança, onde pudesse errar sem ser destruído, onde pudesse sentir que minha presença era bem-vinda, e não um incômodo constante, e eu cresci sem isso, cresci com medo de fazer barulho, com medo de chamar atenção, com medo de ser notado, porque ser notado naquela casa significava ser repreendido, ser diminuído, e isso moldou quem eu me tornei, moldou a forma como me relaciono com o mundo, com as pessoas, com o amor, e agora ela quer que eu simplesmente volte, como se fosse só atravessar uma porta, como se não houvesse um abismo ali, como se o tempo apagasse tudo sozinho, mas não apaga, e eu cansei de fingir que apaga, cansei de ser o único que lembra de tudo enquanto os outros agem como se nada tivesse acontecido, como se fosse drama da minha parte, como se eu não tivesse motivos para manter distância, e a verdade é que eu ainda amo minha mãe, mas não confio nela, e amor sem confiança é só mais uma prisão, e eu não vou me prender de novo só para agradar quem nunca se preocupou em me entender, não vou viver outra vez uma história onde eu sou o vilão inventado para que ela continue sendo a mocinha injustiçada, porque eu vivi a realidade, eu senti a dor, eu chorei escondido por anos, e agora que finalmente consegui me encontrar, não vou me perder de novo só para caber na fantasia dela. O que me dói não é ela querer voltar, é saber que ela nunca entendeu o estrago que causou, que nunca assumiu o peso das palavras que jogou em mim, nunca pediu perdão de verdade, só tentou preencher o vazio com gestos superficiais, com palavras vazias. Com aquele olhar que espera gratidão pelo simples fato de estar presente agora, como se isso pagasse anos de ausência, de frieza, de abandono emocional, eu precisei reconstruir minha vida sozinho, pedaço por pedaço, aprender a me amar quando ninguém mais acreditava em mim, encontrar minha voz quando ela tentou me calar, e escolhi não ser refém dessa história que ela quis escrever para mim, escolhi ser mais do que a criança culpada, a vítima de uma mãe que não soube me proteger, e isso não foi fácil, não foi rápido. Foi uma luta diária, um processo que ainda está longe de acabar, mas que me ensinou a importância de me respeitar, de não aceitar menos do que mereço, de cercar minha vida de pessoas que me valorizam de verdade. E é por isso que eu digo, hoje, que minha paz vale mais do que qualquer laço de sangue, porque laços sem respeito, sem amor verdadeiro, só machucam, só aprisionam. E eu não quero mais isso pra mim. Não vou mais ser o personagem coadjuvante na história de alguém que nunca me viu como protagonista. Hoje eu me vejo, me reconheço, e isso é libertador, é o meu final, o meu fechamento. E mesmo que não seja feliz do jeito que as pessoas esperam, é verdadeiro. E é o que importa, porque no fim, a gente só quer ser visto, ser ouvido, ser amado pelo que realmente somos, e eu finalmente consegui isso, longe dela, longe daquele passado que não me define mais. Eu não sei se algum dia minha mãe vai entender o que realmente aconteceu, se ela vai conseguir olhar para trás e sentir o peso do que fez, mas eu aprendi que não preciso esperar esse momento para seguir em frente. Eu construí minha própria família, com pessoas que me acolhem sem julgamentos, que me amam mesmo com minhas falhas, que me aceitam sem condições. Eu não sou o reflexo do rancor dela, nem a sombra do abandono que vivi. Sou um homem inteiro, que apesar das feridas, se permite viver, sorrir, acreditar. E se tem algo que essa história me ensinou é que nem todo laço de sangue é família,
Que família é quem escolhe estar ao seu lado nos dias bons e ruins, que amor não é culpa, nem punição, é apoio, é respeito, é liberdade. Eu escolhi perdoar, não para voltar atrás ou para esquecer, mas para me libertar do peso que carreguei por tanto tempo. E se um dia ela quiser se aproximar de verdade, com humildade, com reconhecimento, talvez haja espaço para uma conversa, mas não para voltar ao que fomos, e sim para construir algo novo, baseado na verdade e no respeito. Essa é a minha história, uma história de dor, sim, mas também de superação, de crescimento, de esperança. E eu sei que muitos aí do outro lado também carregam feridas parecidas, e eu quero que saibam que não estão sozinhos, que é possível se reerguer, que o amor próprio é a maior vitória. Obrigado por ouvir meu desabafo, e se você sentiu algo, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhar para que mais pessoas possam encontrar força nessas palavras. E se tiver gostado, comente e compartilhe para eu trazer mais conteúdos como esse.